menino, que é isso? Vocês beberam, foi? O que foi que aconteceu? Eu quero é rock, menino. Isso não é rock, não. O quê, menino? Para com isso, logo. Eu quero é rock. Na, 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 o diabo. E aí, seus cabas, de boa? Então, sejam bem-vindos a mais um Papo Sem Arrodeio, o maior podcast popular do Brasil. Eu sou Edu Oliveira. E eu sou Bruno Skylab. E eu sou Caio do Povo. E eu sou Steiner Marcelo. E hoje temos uma convidada, Priscila Lapa. Ela é jornalista e doutora em Ciências Políticas. Seja bem-vindo, Priscila. Eu que agradeço pelo convite, é uma satisfação estar aqui com vocês. Vamos pro tema do dia. O tema do dia é eleição 2020, cenários e expectativas. Com a palavra, Priscila. É uma eleição, né, que esse ano vai ficar para a história. Toda eleição se fala isso, mas essa veio para realmente trazer algumas modificações nessa forma como a gente enxerga eleições municipais no Brasil. Por quê? Antes mesmo da pandemia do coronavírus chegar e causar toda essa repercussão que tem causado na sociedade, né, afetando a vida das pessoas, gerando quebradeira de empresa, tudo isso está acontecendo, né? Mesmo assim, já tinha tido uma reforma que foi chamada de mini-reforma eleitoral, mudando algumas regras para a eleição desse ano. Então, vai ser a primeira eleição municipal para vereador e prefeito com essas novas regras valendo. E a gente vai falar aqui ao longo do programa sobre essas regras. O que é que mudou, né? Qual é o impacto disso. E aí também, com a pandemia do coronavírus, a gente tem primeiro uma dúvida sobre em que data efetivamente essa eleição vai ser realizada. A única coisa que já se tem certeza é que não vai se deixar para o ano que vem, como no início estava se falando. Ela vai acontecer ainda em 2020, só que muito provavelmente não vai acontecer na data do dia 3 de outubro, né, naquela data que já é tradicional acontecer. Tem aí alguns estudos que a gente vai falar aqui também, como é que isso está sendo discutido, quem é que está contra, quem é que está a favor. Mas uma coisa é certa, é que algumas mudanças vão acontecer justamente para evitar aglomeração de pessoas, para respeitar essas regras de, por exemplo, as pessoas colocarem a biometria. É uma coisa que se está discutindo, né, para as pessoas não se contaminarem. Então, tudo isso hoje é uma grande discussão sobre como é, quando é e como é que vai funcionar as eleições nesse ano de 2020. Né? Então, tudo isso cria uma grande expectativa, faz com que boa parte daquelas pessoas que já estavam certas de disputar a eleição estejam um pouco atordoadas, né? Porque mudou regra para entender como é que estão essas novas regras. Depois veio a pandemia do coronavírus, que mudou essa questão da data da eleição, as regras, e também a forma de fazer campanha. Se a gente não está podendo manter a data da eleição para evitar o contágio das pessoas, né, pelo vírus, imagine fazer campanha de rua, imagine fazer aquelas reuniões que se faziam em lugares fechados, né, aquelas aglomerações, aquelas caminhadas que eram tão características do processo de eleição municipal. Nada disso vai acontecer da forma como era antes, pelo menos. Vai acontecer clandestinamente, provavelmente, né, mas não na proporção que a gente tinha até então. Então, para onde é que vai o pedido do voto? Para a internet. Então, se em 2018 a gente já teve uma eleição muito marcada pela presença da internet, redes sociais, WhatsApp, tudo isso, 2020 também vai acontecer isso. Tá? A tendência é que ganhe muita força essa conexão online, né, entre eleitor e candidato. Perfeitamente. E 2018 também teve aquele negócio teve muito negócio de fake news também, né? O bicho vai pegar aí também. A gente está nesse momento no Brasil. Algumas pessoas não estão nem muito ligadas nisso, porque isso é um assunto ainda muito discutido de forma muito distante da população, mas existe nesse momento uma investigação em curso sobre fake news que envolve Polícia Federal, Supremo Tribunal Federal, envolve a própria Procuradoria-Geral da República, tentando apurar, existe uma CPI instalada no Congresso, tentando apurar a propagação de fake news em 2018 e como é que essa propagação ela interferiu no resultado. Porque não é simplesmente, a gente não pode achar que é simplesmente eu, como eleitor, receber uma notícia no meu WhatsApp e mandar para outras pessoas. Não é essa a questão mais individual. O que aconteceu, o que está sendo investigado sobre 2018, é a compra de pacotes de disparo em massa. Você contratar agências que fazem isso, que não fazem isso. Os robôs.
E você disparar isso em massa, milhões e milhões de pessoas recebendo a informação ao mesmo tempo, né? E isso financiado por organizações empresariais, por pessoas que tinham interesse em determinados candidatos ganhassem, né? Então, elas fizeram isso não por conquista de voto, assim, eu acredito na bandeira de fulano e tal, não. Fizeram isso de forma, se a legislação eleitoral não permite que isso seja feito, então é um crime que foi cometido, né? Tudo que é feito fora da lei é crime, não tem outra palavra. Então, o que está se investigando é a participação de pessoas que já tinham mandato naquela época, deputados, prefeitos, governadores, e também a participação de empresários financiando a compra desses pacotes, que dispararam em massa um monte de notícia falsa. E qual é o problema? Que a gente hoje talvez não tenha uma estrutura da justiça eleitoral capaz de dar conta disso. Aconteceu em 2018 e provavelmente vem pior ainda esse fenômeno em 2020, tornando a disputa muito desigual, né? Porque quem tem dinheiro para comprar pacote de disparo vai sair na frente. É como antigamente aquele showmício, tudo aquilo que foi proibido pela legislação, porque justamente tornava a disputa desleal. Quem tinha muito dinheiro saía na frente. E agora ganhou outra modalidade, mas da mesma forma o poder econômico, mais uma vez, decidindo as eleições. Perfeito. Mas não foi comprovado ainda, né? Está em investigação. Existem fortes indícios. Não é só sobre uma chapa, né? Não é só sobre a chapa de Bolsonaro e Mourão. Existe investigação mais ampla, mas, ao que tudo indica, esse mecanismo foi sim utilizado no Brasil em 2018, em maior medida por algum partido, em menor medida por outro. Mas o que se sabe já, e aí já tem, por exemplo, a CPI das fake news, revelou a existência de um chamado gabinete do ódio. O que seria esse gabinete do ódio? Seria um conjunto de pessoas que, ligadas a esses empresários, ligadas a esses políticos, que mantiveram essa prática, né, isso foi uma estrutura dentro da campanha presidencial e que foi mantido isso no mandato. Uma vez que ganhou a eleição, isso provavelmente foi mantido, e o que alguns deputados que faziam parte desse gabinete do ódio, que hoje são brigados com o governo, que estão denunciando, dizendo como é que funciona, quem está envolvido, né? E aí a Polícia Federal entrou na parada e está começando a fazer o levantamento disso. Onde é que se tem dinheiro público, por exemplo, financiando hoje o disparo dessas fake news? Perfeito, doutora. Perfeito. Agora, uma perguntinha, doutora. Qual é a expectativa para os nossos municípios aqui, principalmente Olinda, Jaboatão, Recife? Disputas muito acirradas, né? Essa polarização política. O que aconteceu no Brasil? Em 2013, a gente teve aquelas manifestações de rua, que em princípio não eram ligadas a partido, não eram ligadas a candidatos a nada, eram manifestações das pessoas indignadas com o aumento da passagem, com os gastos com a Copa do Mundo, que ainda ia acontecer no ano seguinte, e que depois esses movimentos acabaram sendo apropriados por alguns partidos, né? Surgiram alguns movimentos, MBL e outros, mas ali influenciou diretamente nas eleições de 2014. Então, a gente teve aquela eleição bem disputada em 2014 e, a partir dali, a gente teve um clima de polarização, de dividir o Brasil ao meio. Quem era contra e quem era a favor do PT, a gente criou essa pauta em torno, principalmente, dos escândalos que envolviam o PT naquele momento, e, a partir dali, virou realmente briga do bem contra o mal, os ódios sendo propagados e tudo isso acontecendo, e a gente parece que se viciou em fazer política no Brasil na base desse confronto, do ódio e desse tipo de postura. Então, a eleição de 2018, ela foi o ápice disso, foi o ponto alto disso tudo. A gente lembra muito bem aquele clima, eu lembro de ter participado de várias entrevistas explicando assim, a gente vai ter jeito, a gente vai conseguir ainda viver em paz algum dia no Brasil, diante do clima de divisão que o Brasil ficou. Aí começa o mandato e o que acontece? O palanque não foi desarmado, a gente continua tendo um discurso, né, do ponto de vista agora institucional, já que o presidente está na cadeira lá sentado como presidente da República, ele e seus ministros, né, em várias ocasiões, trabalhando a continuidade desse processo de polarização política. Então tem uma dificuldade de entendimento, de fazer um debate político com um nível mais propositivo. Fica muito em torno rodando em torno da mesma coisa, né? De que o PT causou mal ao Brasil e que foi isso e etc. Então, a eleição desse ano, ela tende a reproduzir um pouco do que aconteceu em 2018, desses dois discursos aí se degladiando aí para quem tem razão, né? Obviamente que o PT, ao longo desses 2 anos, né, no primeiro ano do governo Bolsonaro e agora nesse segundo ano, ele vem tendo uma postura mais propositiva, ele sai um pouco do centro. As pessoas cansam também de estar o tempo inteiro
falando da mesma pauta. E aí agora ampliou um pouco, as pessoas pararam de falar só do PT e falam da esquerda, né? Até agora na crise do coronavírus, você defender uma certa forma de enfrentar a pandemia era ser esquerdista, você defender o que o presidente defendia era ser direitista, né? Então a gente está nessa divisão e a eleição desse ano vai acontecer nesse clima de muita disputa dessa narrativa política, quem está certo, quem está errado, quem é inimigo, quem não é, quem ama mais o Brasil, quem não ama, esquerda versus direita. Agora, com um detalhe, a pandemia do coronavírus, que não foi esperada por ninguém, ela traz também uma outra questão para o centro do debate, que é justamente o quanto as gestões municipais que hoje estão no poder, o prefeito que está lá sentado na cadeira, teve capacidade de enfrentar a crise dentro das armas que tinha para lutar, porque uma pandemia é uma pandemia, porque isso vai ser usado muito como desculpa. Eu não fiz porque teve a pandemia, eu não fiz porque eu tive que equipar a UTI, né? Então, isso vai ser usado como uma desculpa, mas o eleitor vai julgar muito esse desempenho desses gestores em relação à crise do coronavírus. Isso vai ser uma variável possivelmente muito importante no julgamento que o eleitor vai fazer. E aí, nesse clima de divisão. Agora, uma questão aí é fundamental. O presidente Bolsonaro, principalmente aqui no Nordeste, nas cidades menores, a não se envolver diretamente no pleito. Muita gente que é apoiador dele vai tentar usar a imagem dele. Eu sou cacique de Bolsonaro, eu sou apoiador de Bolsonaro, vote em mim. Mas ele não vai chegar junto. Hoje o partido, a gente tem que lembrar que o presidente da República hoje, ele não tem um partido, ele é presidente sem partido. Ele saiu do PSL, que foi o partido que elegeu ele ainda em 2019, né, faz um ano quase que ele está sem partido. Ele não conseguiu viabilizar o partido que queria criar e, portanto, as eleições vão acontecer nesse clima. Algumas pessoas tentando colar a imagem nele para dizer assim, eu sou a pessoa que defende Bolsonaro, eu sou o representante de Bolsonaro aqui no município, enquanto outros vão tentar ser o opositor, dizer assim, eu sou contra ele, eu sou totalmente contrário ao que esse governo vai fazer. Agora, de fato, o que é difícil para quem vai ser apoiador de Bolsonaro, quem vai tentar usar a imagem de Bolsonaro para ganhar a eleição esse ano, é apresentar ações concretas que foram feitas no mandato. 2019 foi um ano de muita dificuldade política, de pouca capacidade de negociação. A única coisa que tem de 2019 mais concreta é a aprovação da reforma da Previdência. Ficou marcado como o ano da reforma da Previdência. Em seguida veio 2020 com a expectativa de que outras reformas iam acontecer, que o governo, finalmente a economia ia voltar a crescer, e aí veio a pandemia. E na pandemia a gente já sabe que o governo foi muito polêmico, ele não se posicionou em relação, por exemplo, às pessoas que perderam parentes, as pessoas que estão perdendo ainda, pessoas, suas famílias, amigos. Então, tem todo um debate aí que está difícil apresentar assim, concretamente, de dizer, não, o governo fez isso, isso, isso e aquilo. Na verdade, é muito a base ainda do discurso ideológico. Agora, numa eleição municipal, que as pessoas querem saber, o prefeito vai calçar minha rua ou não vai? O vereador que está apoiando esse prefeito, ele vai ter capacidade de trazer o recurso aqui para a minha comunidade ou não vai? O prefeito vai montar escola, vai equipar o posto de saúde, vai ter médico. Essa questão ideológica, mas que Bolsonaro gosta muito de trazer, de ser comunismo, de não sei o quê, isso na vida do eleitor do município fica muito difícil você convencer alguém, olha, vote nele porque ele é contra o comunismo. Certo, mas isso representa o quê na vida do cidadão? Na prática, né, no dia a dia. Então vai ser uma eleição difícil e muito disputada. O interessante também, quando tu falou essa questão que vem de cima para baixo, né, é que a gente viveu isso também, principalmente no primeiro e segundo mandato do governo Lula, quando a gente for pensar essa perspectiva de até que ponto o eleitor do âmbito municipal ele vai se abraçar às propostas ideológicas de Bolsonaro e só por isso eles vão votar nele. Isso aconteceu muito na época de Lula, porque muitos candidatos a vereadores locais, eles se abraçaram muito nessa ideia e mesmo assim o PT ele não conseguiu fazer uma alta proporcionalidade do cargo de vereança, né? Justamente porque o eleitor local, ele vota no que ele quer que o candidato oferte enquanto demanda, né? Senão não adianta essas ideológicas. Muito próxima, muito perto e tal. E com essa reforma política eleitoral aí, a gente vai encarar uma situação bem atípica, onde esse eleitor ele vai ofertar, ele vai
poder, ele vai ser obrigado a ofertar aquilo que é de demanda no mundo virtual. E aí você já pensa na questão da confiabilidade, né? Porque geralmente candidato a vereador, ele está muito próximo do povo, né? Ele está ali batendo porta a porta, conversando. E nessa eleição ele não vai ter isso. Ele vai ter que ganhar essa confiança no mundo virtual. O que talvez seja, apesar de ser uma coisa inovadora, que ele vai ser obrigado a se adaptar, tem-se muito barreiras e obstáculos, né, para isso. Isso. Essa questão do meio digital para fazer campanha no Brasil, muita gente assim vai apostar na fórmula Bolsonaro, né? Que Bolsonaro foi muito vendido isso, né? De que Bolsonaro não utilizou os recursos tradicionais de campanha e ele utilizou muito a forma improvisada, a forma mais genuína, digamos assim, mais raiz, né, ali nas redes sociais e tal, e que foi a rede social que elegeu o Bolsonaro. De fato, a gente pode olhar para a eleição daquele ano e ver, eu sempre tenho falado sobre isso, dizendo assim, primeiro fato sobre essa conexão de Bolsonaro com esse mundo das redes sociais, é a questão de que ele ocupou esse espaço antes de todo mundo. Quando as pessoas ainda nem estavam muito ligadas em eleição presidencial, quando ninguém falava, esse camarada já circulava em tudo que era canto, ele ocupou, inclusive cometendo em alguns casos, na avaliação de alguns juristas, crime eleitoral, porque ele fazia claramente campanha da sua candidatura, falava da sua candidatura, sem que sequer tivesse ainda o calendário eleitoral estabelecido para isso. Mas ele ocupou aquilo ali. Então, quando veio a campanha, já havia um conjunto de seguidores dele que virou esse exército que foi cultivado, não foi do dia para a noite. Esse exército foi cultivado ao longo de anos, desde que esse homem, realmente da época do impeachment de Dilma, que ele se manifestou da forma ali, trazendo a memória da ditadura e tudo, que ele começou a atrair a atenção de pessoas que pensam igual a ele, que têm uma identificação com isso, e ele começou a regar esse discurso. Então isso foi tudo foi uma estratégia. Então o candidato que hoje começou agora, eu sou candidato, eu vou ocupar as redes sociais, ele não tem esse trabalho para trás que Bolsonaro teve. Segundo lugar, porque serviu para aquela eleição não significa que vai servir para essa. Ali estava formando esse contexto de polarização. Então, a rede social tem essa questão das bolhas, de que você não fala para todo mundo. Quando você faz uma postagem, por mais que seu perfil seja público, você vai lá e faz uma postagem no Instagram ou no Facebook, não é o mundo inteiro que vê, não. É um conjunto de pessoas que o algoritmo lá, que o código, identifica que tem pensamento parecido com o seu. Então, a tendência na rede social é que você fale para pessoas que pensam parecido com você. Em algum momento, elas vão ter algum tipo de afinidade, que é esse fenômeno que os especialistas chamam da bolha. E aí, para você furar essa bolha, ou seja, qual é a tendência? O candidato vai começar agora, cria o seu perfil, ou já tem um perfil, mas cria novas estratégias para esse perfil, começa a alimentar. A tendência é que esse perfil cresça dentro de um segmento de pessoas próximas a ele, que não necessariamente são pessoas que vão votar nele. Aí, para ele convencer, o que é difícil na rede social é você converter um voto. Alguém que não ia votar em você, que ia votar num candidato completamente diferente de você, porque leu uma postagem sua, porque está seguindo você, dizer, não, agora eu mudei de ideia, me convenceu, vou mudar de estratégia, vou mudar de candidato. É muito difícil essa reversão. A tendência é você aumentar a visibilidade. Agora, mostrar poder. Um candidato, vamos imaginar uma cidade média, não Olinda, Recife, Jaboatão, vamos imaginar uma cidade um pouco menor. São Lourenço, né, que tem uma característica mais parecida com o eleitorado interior. Provavelmente, o candidato a prefeito de lá, que tiver mais seguidores, aí começar a disputa mesmo, começar o clima de eleição, e o cara que tiver 1 milhão de seguidores, o outro tem nem 50 mil, o que é que vai acontecer? As pessoas vão dizer, eita, fulano tá na frente. Cria essa sensação, feito pesquisa, né? Quando você divulga a pesquisa, e cria a sensação de vitória. Fulano está na frente, hoje já ganhou a eleição. Às vezes é uma pesquisa, não é uma série, mas a rede social tem esse poder simbólico também. Com 1 milhão de seguidores, esse cara ninguém ganha eleição para ele, não. Às vezes nem é, às vezes é gente que nem vota, às vezes é um conjunto de pessoas que está ali curtindo, não sei o que, e nem vota. Às vezes não é espontâneo, enfim, tem vários elementos técnicos que a campanha na rede social é diferente de uma campanha de rua. E ela pode levar muita gente a se enganar, tá? Que está muito bem na fita, e quando vê a pessoa não tem o voto. Vai abrir a urna, o voto não está lá, entendeu? Eu mesmo que moro em comunidade, que a gente sente, de fato, a real política, né? Como funciona as negociações dos candidatos e dos eleitores. A gente faz
geralmente uma estimativa muito proporcional, só que meio para baixo, tipo, eu tenho aqui 5.000 eleitores na comunidade tal e eu acho que eu tenho mais ou menos 3.000, 4.000 votos, porque eu conheço muita gente, essa galera me motiva e tal, e aí quando abre-se as urnas, bicho, esses 3.000 votos são 100, 200 votos, né? Principalmente para esses candidatos que não tratam essas barganhas econômicas, porque até por questão de condições financeiras mesmo. E aí eles meio que se iludem com isso. Imagina agora, né, no mundo virtual, né? Tem gente mesmo que eu conheço que tem 5.000, 10.000, 15.000 seguidores, 20.000 que compartilha algo e isso vai, né, sai de uma maneira rápida para centenas, milhares e tal. E na eleição passada, quando foi candidato ou candidata a deputado estadual, teve 400 votos, 500 votos. Quer dizer, é uma ferramenta que você consegue produzir algo. Em compensação, vem essa questão ilusória do eleitor e do candidato. Priscila, me tira uma dúvida. A gente sabe que uma das principais diferenças dessa campanha, dadas as novas regras eleitorais para as passadas, é o que a gente chama da quebra da proporcionalidade, né? Ou seja, não vai haver mais coligações partidárias nas proporcionais. E isso faz com que candidatos de mandato tenham mais possibilidades ainda de se elegerem, certo? O que é que tu acha no âmbito municipal, que é o pleito desse ano, sobre esses candidatos novos que estão surgindo agora, que nunca participaram de nenhuma candidatura, candidatos novos mesmo, moscas brancas, que estão entrando agora e pá, eu vou entrar e eu vou ver se eu consigo uma vaga. O que é que tu acha desses candidatos? Rapaz, é uma eleição muito desafiadora, né? Como eu falei no começo. Porque como a gente não conhece como é que essas regras vão funcionar, o que é que na teoria a gente está observando, né? O que é que significa o fim da coligação? E o partido não vai poder mais contar com os votos do outro. Ele vai ter que agora ter voto suficiente para atingir lá o número mínimo de votos, o número médio, o coeficiente eleitoral que o partido tem que ter para poder eleger as pessoas. Ou seja, ele tem que criar uma chapa efetivamente competitiva. Ele não adianta sair. Porque o que é que acontecia? O partido menorzinho, o que é que leva uma pessoa a escolher um partido menor? Que ele não tem estrutura partidária. A gente viu agora essa semana que o TSE definiu as regras de distribuição do dinheiro do fundo, né? Desse dinheiro aí gigantesco, que vai vir para financiar as campanhas, já que as campanhas não podem mais receber doação de pessoa jurídica, de empresa, né? Só pode receber doação de pessoa física dentro de um certo limite que a pessoa tem que comprovar lá pelo imposto de renda. Né? Então, o dinheiro, basicamente, para fazer campanha no Brasil agora é o dinheiro desse fundo eleitoral. E aí, os partidos maiores vão receber mais dinheiro, porque esses partidos maiores, eles têm mais pessoas com mandato na Câmara, que é o critério usado para distribuir esse dinheiro, é o tamanho da bancada na Câmara, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Então, os partidos maiores, que já tem muita gente com mandato lá em cima, vão receber mais dinheiro. Os partidos pequenininhos, que tem bem pouquinho deputado, tem um deputado, às vezes 2, 3, vão receber uma quantidade de dinheiro bem menor para distribuir para todo o partido. Lembrando dos 30% para as candidaturas femininas. Aí o que acontece? O que você vai oferecer para um candidato, para ser atrativo? A pessoa está eu quero ser candidato, certo? Vem embora para o meu partido. Eu vou oferecer o quê a essa pessoa? Eu não tenho um fundo eleitoral, eu não tenho um recurso forte, eu não tenho um nome competitivo, eu não tenho um candidato a prefeito para puxar voto para o partido. Então, acaba que esse partido pequeno, ele fica menos competitivo. Ele vai competir com a solução caseira, fulaninho que não é conhecido, que não tem R$1 para gastar na campanha, e a gente monta ali uma chapa. Antes, esses partidos pequenininhos, eles eram atrativos para os grandes, porque eles faziam a chamada causa eleitoral. Quando montava a coligação, esse partido pequenininho, de grão em grão a galinha enche o papo, e sem voto aqui, 200 ali, 300 ali, junta, ajudava o partido grande, e não era um partido só, eram vários pequenos ajudando um grande ou dois grandes a terem uma chapa competitiva. E aí esse partido atingia tranquilamente, né, o famoso coeficiente eleitoral e fazia o maior número de pessoas. E aí o pequeno ganhava o quê com isso? Ganhava um assento. Porque uma vez que ele está na coligação, na distribuição das vagas, ele que não tinha chance de fazer nenhum, acabava fazendo um, às vezes dois. Né? Então era interessante para o partido pequeno também. Aí veio a mudança na regra, que não foi testada, ela já era pensada antes, mas não foi testada na eleição para deputado, porque quem faz a regra geralmente é o deputado, ele não vai querer testar na eleição dele, ele testa na de vereador. Aí o vereador agora tem essa questão, os partidos pequenos,
na teoria, se tornaram menos competitivos. Eles têm menos recursos, como eu falei, e eles têm menos capacidade de atingir sozinho isso. E aí ele vai ter que ter uma capacidade de ele vai ter que ter candidatos melhores, candidatos que realmente consigam trazer voto para o partido. Agora, isso é na teoria. Na prática, como a gente tem aí um discreto, esse discreto com a política, ele existe ainda de maneira muito forte. As pessoas estão muito desacreditadas. Acham que político é tudo igual. Claro que esse núcleo do bolsonarismo, aí, dos eleitores de Bolsonaro, que fazem muito barulho, que falam muito, que fazem manifestação na porta do Congresso e no Supremo Tribunal Federal todo domingo, que se veste verde e amarelo e etc. Eles dão a ideia de que houve o resgate da política, porque eles acharam um político para ser fã, para chamar de seu, né, como diz a história. Só que isso é um pouco de ilusão. Quando você vai para os números de qualquer pesquisa no Brasil hoje, esse contingente do eleitorado que é fiel, que vai para a rua, que mata e morre, é 30% no máximo. No máximo, o máximo que chegou antes da pandemia foi 35%. Significa que todo o outro conjunto do eleitorado ainda é o eleitorado chateado, magoado, decepcionado, que não acredita, que ele vai realmente olhar assim, tal, que tem de melhorzinho aqui, não vai olhar muito para partido. Ele vai entender a proposta da hora, do momento. Então, o candidato estreante, ele tem um desafio maior em 2020, porque a gente não sabe, na prática, o que é que vai acontecer dessa nova regra. Tende a acontecer isso que eu estou falando, mas pode ser que tenha surpresas, e os partidos menores desbanquem justamente o cansaço da velha política. A gente vê no caso do Recife, a gente tem um candidato que tem grandes chances eleitorais, que é o João Campos, que é o candidato do governo, né, do prefeito, do governador, da família, até do partido, tem grandes chances, vai ter desgaste. De Pernambuco, ou da província de Pernambuco. Da província de Pernambuco, mas ele carrega nos ombros a inexperiência para um momento de extrema crise, porque as prefeituras vão sair dessa pandemia lisas, se já eram lisas, vão sair mais lisas ainda, né? O recurso público foi todo jogado agora para salvar, para fazer, e a gente viu que Recife está envolvido nessa questão aí de compras suspeitas e tal, e ele carrega a inexperiência para um momento tão grave, e ele carrega desse desgaste. Assim, minha gente, são 16 anos de partido, o mesmo partido no poder assim, âmbito estadual, né? Então, ele vai ter um desafio muito grande de se mostrar como alguém novo, para entregar coisa. Então, pode ser que a chapa de vereadores do PSB não tenha tanto resultado como parece que vai ter. E pode ser que os partidos pequenos encontrem brechas, estratégias de sobreviver. Por exemplo, essa questão de não poder ter grande aglomeração. O cara que vem de fora, que mandava juntar gente, ele vir para a comunidade, ele não vai conseguir fazer isso com facilidade. Agora, o cara que já mora na comunidade, e a pessoa bate na porta dele, que ele consegue fazer o corpo a corpo, ele pode ter mais sucesso nesse cenário que a aglomeração não é mais possível. Aquelas grandes aglomerações para mostrar que assim, fulano veio aqui, juntou não sei quantas pessoas, vai ter. Então, o que está no pulverizado, ganha um pouco mais de chance. Então, pode ter essa surpresa. Agora, a tendência é de um cenário de muita dificuldade para o candidato sem estrutura. E o interessante também, Priscila, é que os partidos grandes, hoje, eles estão com grandes dificuldades de construir as suas próprias chapas eleitorais. Ou seja, há muitos candidatos que têm um bom potencial de votos estão recuando a irem para os partidos grandes, porque esses partidos grandes já tem os seus candidatos majoritários, que geralmente são os candidatos de mandato. Priscila, falando desse negócio de João Campos, e eu queria saber a tua opinião sobre essa briga entre os primos, né? Marília e ele, tá assim, tipo, na disputa, né? E tu acha que tem uma expectativa aí, se Marília vai sair mesmo, se ela não vai, se o PT vai deixar? Rapaz, é porque o PT, ele nunca é uniforme, você fica meio sem saber o que esperar do PT, principalmente em eleição municipal, porque e aqui em Pernambuco especificamente. Quem manda no PT aqui é Humberto Costa, né? Pois é, no passado a gente já viu uma dificuldade, né, em relação a isso, quando a gente viu ali, na época de João da Costa, né, que ele tentou ser... O cara era o candidato natural por ser um candidato em reeleição, né? Assim, era natural que ele fosse o candidato à reeleição, e houve uma dissensão ali no final das contas no partido, pelas mãos de Humberto Costa, e acabou que ele não se viabilizou o candidato. Foi lançado o próprio Humberto e o PT levou uma lapada. Foi a primeira eleição de Geraldo Júlia, que ele ficou muito emblemático de como é que o PT não tem dificuldade de construir aliança e unidade. Lembrando que é um partido
e teve uma perda significativa de quadros nos últimos anos, de quadros com mandato, que é quem faz diferença para trazer força eleitoral, né, para o partido. E aí, agora, tanto que em 2018 foi fechada aquela aliança que surpreendeu, foi para alguns bizarra, né, na leitura. Para quem trabalha com estratégia política, foi estratégico, era isso que tinha que ser feito mesmo. Mas para quem trabalha mais do ponto de vista ideológico, foi um baque. Você vê o partido se alinhando de novo com o PSB, de quem tinha sido vítima há 2 anos atrás. Não foi há 10 anos, não foi há 2. Ele tinha sofrido todo tipo de escracho naquela eleição de Dilma, né, que o PSB aqui apoiou a Aécio, trouxe todo esse apoio aí, e agora fica feio. Foi feio em 2018 e agora vai ficar esquisito de novo, porque parecia que 2018 era reconciliação, estou voltando para casa, e não era, né? Só que não era. E aí o que acontece? O que é que eu vejo em relação ao PT? Eu acho que uma ala do partido, a ala de Humberto, defende a permanência da aliança com o PSB como estratégia mais inteligente a longo prazo de sobrevivência do partido, porque efetivamente o PT teve muitas perdas, né, como eu falei no início. Agora, obviamente que um partido que deixa numa eleição de lançar um candidato majoritário, na outra deixa de novo, ele vai se tornando um partido menor, aí ele vira um partido de apoio a outro partido, de apoio a outras forças partidárias. Isso aconteceu com grandes legendas no nacional. O DEM, que hoje é DEM, que era PFL, ele já foi um dos maiores partidos do Brasil. O PSDB começou a ocupar o espaço no eleitorado que o PFL tinha, e acabou que o DEM virou um partido que não lançava mais candidato próprio, apoiava os candidatos do PSDB. E aí apoiava de novo. E aí o que aconteceu? O DEM sumiu, né, do ponto de vista da visibilidade nas eleições. Acabou que o PSDB polarizou as últimas, até 2018, até o tsunami de 2018 acontecer, ele polarizou todas as eleições presidenciais com o PT. Então o PT, se não lançar candidato, ele corre esse risco de começar a ser visto como um partido que regrediu, que diminuiu. Por outro lado, a insistência na candidatura de Marília está muito mais alinhada com a linha de Lula, né? O ex-presidente Lula, nas poucas vezes que tem falado nesses últimos tempos, ele tem defendido muito isso, que o partido tem que ir para a briga, tem que ir nas cidades grandes lançar candidato, uma dificuldade de trabalhar com posições. A gente está vendo aí essa questão de fechar a questão contra ou a favor do impeachment de Bolsonaro, e o PT não está alinhado com outras forças partidárias. Então tem mais a ver com essa ideia do PT de querer agora mostrar força, de renascer das cinzas e dizer eu tenho candidatos nas principais cidades. Não dizendo que Marília não é uma candidata competitiva, ela reúne, como ela já reunia em 2018, vários requisitos. Ela tem bom trânsito no estado inteiro, ela tem facilidade de construir aliança, ela é leve perante o eleitorado, apesar da marca do PT desgastada, né, mas ela tem uma leveza de carregar a bandeira do PT. Então é uma candidata competitiva, ela pode sim fazer um estrago na candidatura de João Campos. Agora, daí a vencer a eleição, aí são outras discussões, né? Outras águas precisam rolar ainda para a gente ver, mas existe essa disputa, tudo pode acontecer. Eu não arriscaria hoje dizer o que é que vai acontecer, porque pode estar tudo ruma parecendo que vai ter a candidatura de Marília, mas pode ser que essa reversão aconteça muito próximo da eleição, como foi em 2018 e como foi nesse episódio de João da Costa em 2012. Boa noite, professora. Boa noite. Olha só, eu cheguei agora, não sei nem se o tema foi discutido, tá? Não sei se você chegou a falar sobre esse assunto, mas é o seguinte, eu acompanhei a eleição de 2016, né, a eleição municipal. Eu fui candidato a vereador em Olinda em 2016, inclusive, e o que é que eu percebo? Em 2016, o cenário era totalmente diferente, né? Veio 2018 e, assim, por mais que quem já estava assim, familiarizado com a política, quem acompanha a política, já estava de olho nesse movimento bolsonarista, que naquele momento ainda era muito pequeno, né? E muita gente subestimava, inclusive, dizia não vai chegar a mais de 15% isso aí, quando chegar 2018, né? Ele tava mais ali, ele atraía mais aquele pessoal mais radical mesmo, aqueles movimentos mesmo, como os carecas do Brasil, né? Esses movimentos até mais alinhados com neonazismo mesmo, aquele pessoal bem radical. Depois foi que ele foi, né, fazendo alianças ali com os setores do mercado, com os evangélicos, e aí ele cresceu e se tornou esse fenômeno todo em 2018. Mas, assim, a pergunta que eu faço é,
qual vai ser a influência, na sua opinião, desse bolsonarismo nessas eleições municipais? E aí, pensando também no contexto bem local aqui da região metropolitana, Recife, Olinda, Jaboatão, se vai ter uma influência esse movimento, esse fenômeno Bolsonaro nessas eleições municipais? Veja, eu acredito que cada eleição ela tem um contexto próprio, e o contexto faz muita diferença. Como você falou, a mudança de contexto ela pode definir a viabilidade de um candidato ou não, o que parecia inviável há 2 anos, há 4 anos, se torna viável, né? Tudo vai mudando. Hoje, o eleitor da capital, das regiões metropolitanas, eles têm uma visão diferente do conjunto do eleitorado. A gente, por exemplo, diz o Nordeste é contra Bolsonaro, basicamente, né, de forma geral. Ele não tem muito espaço junto ao eleitorado do Nordeste e tal. De fato, a gente olha para os números da eleição de 2018 e vê que ele não foi vencedor de uma forma geral no Nordeste. Agora, nas capitais, quando você pega os números, ele foi bastante competitivo. E aí, o que é que acontece? A gente sempre tem que, quando a gente pensa no conjunto do contexto do eleitorado, é sempre bom dividir, né? Tem o eleitorado mais voltado para essa questão da formação de opinião, que é o eleitorado mais de classe média e tal, e esse eleitorado é mais sensível a essas discussões mais questões mais macro, digamos assim. Esse eleitorado, porque ele não é a totalidade do eleitorado. O eleitorado mais que decide a eleição é a base da pirâmide, é o eleitorado D e E. Classe C já caindo ali para D e E, que é o conjunto, a maior parte da população, a maior parte do eleitorado está nessas classes. E aí elas, de fato, são um pouco sensíveis a essa questão mais ideológica, mais de valor. Então, como é que Bolsonaro ganhou a eleição? Porque naquela época a agenda anti-PT, de que o PT quebrou o país, de que as coisas não aconteceram na vida das pessoas por causa do dinheiro desviado, isso era muito forte na cabeça das pessoas. Ainda essa agenda ela não morreu, ela tem força ainda. Mas hoje, o conjunto da população, ele tem um conjunto de problemas que afetam tanto o seu dia a dia. As cidades se empobreceram muito nos últimos anos, a crise econômica recente, e agora, com essa pandemia, as cidades empobreceram. A gente vê mais, é notório, vai sair na rua que você vê mais gente em situação de miséria, as pessoas, o desemprego de forma muito presente. Essas questões que afetam mais. Então, a pessoa está mais preocupada com seus parentes, consigo mesmo, que está passando pelo desemprego, ou com o comunismo. Essa pauta do comunismo fica muito distante dessa realidade de quem vai decidir, quem vai ser o gestor da cidade, quem vai ser o vereador da cidade. Então, eu acho que a influência ela vai existir, porque a polarização ela ainda existe. A eleição, a campanha vai ser majoritariamente nas redes sociais. E nas redes sociais tem muito espaço para essa discussão ideológica. Fez certo, fez errado, foi bom ter tirado o Moro, não foi e tal. Essa discussão ela rola mesmo entre os segmentos de renda menor, mas ela não decide sozinha a eleição. Essa outra agenda que eu falei, que é do dia a dia do cidadão, e que Bolsonaro é muito distante disso. E a gente hoje tem elemento de comparação. Se em 2018 existia a esperança de um novo Brasil a partir da mão desse mito, né, e que naquele cenário parecia a única coisa possível para realmente virar a página, para, né, fazer um novo cenário econômico. Hoje a gente tem elemento de comparação. Né? Hoje a gente tem um ministro da Economia, que era considerado uma pessoa, era uma sumidade e ainda é e tal, mas que na prática da vida, assim, a economia, ela começou a reagir em alguns aspectos, em alguns indicadores de 2019, mas estava muito longe. A gente não vivia festa e cenário de hotel antes dessa pandemia. A gente vivia ainda 10 milhões de desempregados, a gente ainda vivia uma série de dificuldades econômicas, e por isso que a pandemia também atingiu tanto, porque a gente já vinha numa situação ruim, e ainda veio, né, em cima da queda do coice, né, como diz a senhora. Então, hoje o eleitor tem elemento de comparação. Eu apostei e eu não estou vendo nada acontecer, então eu apostei e estou vendo o que aconteceu. Então, o bolsonarismo ele pode desidratar um pouco nessa eleição municipal, pensando aqui na realidade do Nordeste, da nossa região metropolitana, em razão disso, porque essa agenda que Bolsonaro insiste muito, e a gente toma parte, acho que 90% do tempo é utilizado para isso. 10% do tempo do governo é que é utilizado para falar se vai ter Bolsa Família, se não vai, se vai ter própria, se não vai. Tudo isso, né? Então, para uma eleição municipal, isso é muito decisivo. Então, vai ter uma influência, ainda essa discussão do bem e do mal, da direita e da esquerda, mas eu acho que o que vai decidir a eleição sozinho não é isso. Não é
Valeu, Priscila, por tua participação aqui, massa, show de bola. Nós estamos muito agradecidos por tu aqui, o maior podcast popular do Brasil. Valeu, vai ter outra, viu? Outra. Valeu. O programa foi muito legal. E o que o pessoal precisa para fazer aí, para nos ajudar? Precisa dar um like no nosso vídeo. Quem não for inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações e fique atento às novidades na nossa fanpage do Facebook. Todo mundo metendo o dedo no nosso canal. Todo mundo metendo o dedo. Metendo o dedo aí, mandando cena. Bora meter o dedinho no nosso canal. Valeu, galera. Valeu. Valeu, E até a massa. próxima, né? Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Todo sábado tem vídeo novo, viu?